Boa noite, mais uma live afiando o nosso machado. E hoje vou falar sobre o maior vilão do vendedor de consórcio, aquele cliente imediatista. O que fazer com o cliente imediatista? Boa noite, Rubão. Boa noite, Samuel, Zildo. Ó, já chegando com um coraçãozinho todo mundo. Tudo bem com vocês? Vou falar hoje sobre o maior vilão, né, dos vendedores, para nós, vendedores de consórcio, que é o cliente imediatista. Ó, lê aqui, Gabriel, Carlinha, muito bom. Papel e caneta na mão. A live está recheada de muito conteúdo. Boa noite, Bia, tudo bem? Ó, João Arthur, que legal, pessoal. Vamos entrando. Fiquem num lugar que vocês consigam ouvir, entender, façam perguntas aqui, não fiquem com dúvidas. O Márcio entrando. Márcio, envia para o seu time, porque hoje nós vamos trabalhar com o nosso maior vilão, que é o nosso cliente imediatista. E sim, todos os clientes são imediatistas e tem como trabalhar isso. Quando eu comecei a vender consórcio, eu tinha pavor de ouvir o cliente falar assim, mas quando que eu contemplo? Não, mas eu preciso de contemplação, senão eu não quero fazer consórcio. Senão consórcio para mim não faz sentido. Vocês ouvem isso? Ó, pessoal, boa noite. Vamos nos apresentar aqui, da onde você é. Fala a região, a sua região, com quanto tempo você trabalha com consórcio. E vamos começar com tudo. Aproveita já e encaminha a live que nós vamos começar rapidinho aqui. E vamos falar principalmente o que? Não ficar refém desses clientes. Não precisamos ficar refém dos clientes imediatistas. E o principal trabalho que nós vamos fazer com esses clientes... Boa noite, Ju, tudo bem? É elevar o nível de consciência, fazer esse cliente pensar. E se fizer sentido para ele o imediatismo, tudo bem, é disso que nós vamos falar. Ó, o Samuel, Rio de Janeiro, é isso aí, carioca aqui. A Bia falando, ó, passa a vida andando a pé, mas no consórcio querem para ontem. Bem isso, sim. Eu já vou começar aqui com uma cliente que eu atendi ontem. Eu atendi junto com um consultor, um especialista, e ela é exatamente isso. Ela tem uma moto, ela sofreu um acidente e agora ela quer um carro para ontem. Então ela aceita pagar juros porque a dor dela, a necessidade dela é uma contemplação. E o engraçado foi que encaixou a parcela para ela do financiamento, a mesma do consórcio, porém o consórcio com menor prazo, um prazo mais reduzido. Aí ela falou, mesmo assim, eu prefiro o financiamento. Eu falei, por que você prefere o financiamento? Ela falou, porque no financiamento eu tenho a certeza que eu já vou pegar o carro. E aí eu fiz o trabalho de elevar o nível de consciência dela. Mesmo você pegando o carro agora, você tendo a certeza, você vai pagar de juros, só de juros, 30 mil reais. Você vai pagar o dobro praticamente do que você está pegando. E se eu te mostrar que sim, dá pra gente trabalhar uma contemplação imediata para você e você economizar esses juros? Então, é daqui que a gente parte a nossa live afiando o nosso machado hoje. É mostrar e fazer o cliente falar para você. E não ficar numa quebra ali, né, numa luta de braço para o cliente. Olha, mas se você fizer o financiamento e ter esse imediatismo, você vai pagar por isso. Você vai falar, mas não ficar na briga. Você vai mostrar e tudo bem se o teu cliente optar pelo financiamento, ok? Ó, o Washington aqui, Aparecida. Vamos começar então. O Elias, boa noite, tudo bem com você? Ana, ó, que legal. O Helder, boa noite. Cristiano, muita gente aqui. Então, essa cliente, o que falta para ela? Ela entender que o consórcio não demora. Que o consórcio só demora se ela não tiver nenhum recurso, se só depender da sorte, mesmo assim tem estratégia. Porque ela disse o seguinte, não, eu não vou optar pelo consórcio, eu prefiro financiamento porque o meu filho falou que eu só vou ficar pagando, que eu não vou contemplar. E eu mostrei para ela e falei, então traga o seu filho aqui que eu vou te mostrar que sim, que você contempla. E ela a vida inteira andou de moto. Nunca teve um carro, mas agora ela quer o carro para ontem porque ela sofreu um acidente. E assim, gente, faz sentido.
É justo, ela tá com medo de andar de moto, aconteceu um acidente grave, então ela quer um carro rápido. Ela necessita de um carro rápido. E se você é um especialista, que às vezes você fala assim, Ana, mas eu não tenho produto para contemplar o meu cliente imediato, não tenha medo de falar isso para ele. Tá bom? E eu ali, para ela falou bastante do financiamento, só que ela não consegue fazer o financiamento, mas ela falou que vai fazer o financiamento no nome do filho. Ela falou, não, mas eu tenho o nome do meu filho, o que eu preciso é do carro agora. Quando o cliente fala para você assim, olha, eu preciso da contemplação agora, você tem que saber o que desse cliente, o porquê que ele precisa dessa contemplação. No caso dela, ela não quer mais andar de moto, ela então tá a pé e ela precisa de um carro. Só que tem muitos clientes que ele já tem um carro e que ele não precisa de uma contemplação imediata. Que aí esse é o nosso trabalho, né? De falar o quê? E colocar ali a expectativa com a realidade do cliente. Nós temos que confrontar isso para que ele enxergue que ele não precisa desse imediatismo. Agora, tem casos de clientes que precisa realmente do imediatismo e consegue. Anotem aí. Tem aquele cliente que não precisa do imediatismo, ele só quer esse imediatismo, porque é normal. E tem aquele cliente que ele nem sabe que ele não precisa do imediatismo, mas ele quer. Entende? Então, cada cliente ele tem um nível de consciência. Mas assim, ó, todo mundo quer para ontem. Imagina você. É que você já trabalha com consórcio, você sabe que se você programar é muito melhor, eu também sei. Mas imagina se você entra numa carta de consórcio ali num grupo, mesmo que você não entre, o que você já quer? É a contemplação. Mesmo que você saiba e que você tenha esse nível de consciência, que você tenha um tempo para essa contemplação, você quer para ontem. Todo mundo quer para ontem. Tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Podemos começar? Vamos lá. E já anotem o nível de cada cliente, ok? Boa noite, Wagner, tudo bem? Bom te ver por aqui. E assim, vamos falar sobre o cliente imediatista e como trabalhar com esse cliente imediatista. Eu tinha medo, mas depois que eu aprendi a trabalhar e tirar a pressa do cliente, daquele cliente que faz sentido a gente tirar a pressa, aí sim eu trabalhei diferente. Por quê? Principalmente quem está começando ou quem já tem ali um tempo, costuma vender uma contemplação mais rápida. Quer vender uma contemplação. Só que nem todo cliente tem um lance ali para contemplar. Então, o que a gente precisa é saber vender tanto para imediatista e como também, mesmo aquele cliente imediatista, a gente fazer uma contemplação programada, entende? Sim, tá ótimo, ouvindo muito bem, ótimo, então vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar aquele cliente, olha, o primeiro perfil de cliente é aquele cliente que vou falar de carro e de imóvel, tá bom, pessoal? Vou começar com o carro. Ele não tem carro, ele já tem, vamos colocar uma faixa de idade só para vocês imaginarem o cliente de vocês para a gente poder trabalhar, mas vamos colocar que esse cliente ele tem entre ali 25 e 30 anos, ele não teve carro ainda, é o primeiro veículo e que ele está a pé já há 25, perto dos 30 anos. Só que ele já está a pé há esse tempo, mas ele quer o carro para ontem. Como que nós vamos trabalhar esse cliente? Primeiro momento, assim, ó, você tem que falar isso para o seu cliente, porque ele tem opções do imediatismo. Agora a gente tem que ver se essa opção do imediatismo, que é o financiamento, ou a compra à vista, se faz sentido, se ele tem essa aprovação do financiamento. Então, por isso que primeiro você precisa entender o imediatismo dele. O porquê realmente ele quer para ontem, mas vamos colocar esse perfil que o cliente não tem carro, é o primeiro carro dele, ele está há 25, 30 anos a pé, mas ele quer o carro para ontem. E esse cliente, ele não tem entrada suficiente. Vamos colocar que ele tenha 30% de entrada. Imagina o cliente no cenário com entrada e com o cenário sem entrada. Os dois perfis. Porque o que o cliente não sabe é que ele quer o carro imediato, mas ele não sabe se ele vai poder ter esse carro.
se ele vai conseguir pagar por esse carro, porque querer a gente sempre quer, entende? Então, nesse perfil, ele tem 30% de entrada, ele consegue uma parcela, vamos colocar aí, né, de esse perfil, de R$ 1.000, e ele quer já pegar o carro. No financiamento, que carro que ele pegaria? Gente, interage comigo hoje. Que carro você acha que ele pegaria num financiamento com 30% de entrada? Então, vamos colocar aí que ele pegue um carro de 50 mil e trabalha 15 mil de entrada e ele vá financiar 35 mil. Ele vai ter as parcelas de R$ 1.000 que ele quer? Fala pra mim aí, comenta se ele vai ter ou não. Assim, ó, na primeira conta de padaria, a gente sabe que ele não vai ter esses R$ 1.000, porque se a gente dividir esses 35 mil faltantes, só dividir em 36 meses já dá a parcela de 1.000 sem os juros. Então, imagina com os juros, não vai dar uma parcela para ele de R$ 1.000. Isso se o financiamento liberar. A parcela ele não vai ter. Então, vamos trabalhar o seguinte, ao invés de você falar para o seu cliente, olha, eu fazia isso, tá? Não façam mais. Olha, mas você não vai ter isso no financiamento. Muda o seu jeito. Fala, você conseguiu isso no financiamento porque você quer o carro para ontem. Mas você teve essa proposta? Alguém te apresentou essa proposta para você pegar o carro agora, do jeito que você quer? Muda, porque eu vejo muitos vendedores de consórcio, e eu fazia isso também, fazia muito errado, é isso que a gente vai aprendendo, é falar assim, olha, mas no financiamento você não vai conseguir isso. Muda, faça a pergunta, você já conseguiu? O seu cliente vai parar para pensar e ele vai falar que não conseguiu. Então vamos trabalhar a real forma que você tem para conseguir esse valor de parcela, que seria lógico comigo, com o meu consórcio. Mas vamos tirar o valor da parcela de 1.000. O máximo de valor de parcela que você consegue é realmente os 1.000 ou você consegue pagar um pouco mais? Porque você fazendo essas perguntas estratégicas e fazendo o seu cliente responder, você já está fazendo ele participar e visualizar que realmente ele não vai conseguir, mesmo se ele esperar. Ele vai esperar mais quanto tempo ele conseguir uma parcela dessa no financiamento? E com isso você eleva o nível dele de consciência para ele já fechar com você, que com você ele vai conseguir isso. Entende? Às vezes não no tempo que ele precisa. Então o seu cliente ele está sem carro há 25 anos, ele não consegue o financiamento, ó, vamos colocar o perfil do cliente que ele não consegue o financiamento, ele precisa de um carro, agora o que você vai fazer? Fazer o trabalho dele, saber que a melhor forma que ele tem de adquirir esse veículo é com você. E como que você vai fazer isso? Fazendo ele pensar. Então, vamos colocar o nome aqui desse cliente do seu João, né? O seu João. Então, no financiamento, o senhor não conseguiu isso que o senhor precisa. Concorda? À vista, o senhor também, infelizmente, não consegue para ter esse carro já. Qual é a melhor forma que você tem, então, agora na mão para conseguir esse carro? Me conta, seu João. Você faz ele falar que é o consórcio e é com você. Mas aí ele vai falar assim, olha, eu vejo que a melhor opção é o consórcio, mas o consórcio vai demorar. João, o que está demorando é você ficar todo esse tempo sem fazer nada. Agora, aprovação do financiamento, você também não teve nem aprovação da parcela. Você vai fazer o quê? Qual é a sua saída? O nosso trabalho é mostrar para o cliente que ele não tem outra saída e que a melhor saída da vida dele é fazer com você. E que ele não está só na sorte. Ele tem um lance para acelerar essa contemplação. E é isso que vai fazer vender. E sem você também ficar falando de contemplação. É assim que você vai conseguir tirar essa pressa dele. Por quê? Ele está vendo que ele não tem outra saída. Ele não tem outra saída. Você mostrou outras saídas, ele não consegue. E a melhor saída que ele tem é trabalhar uma contemplação com você. Porque mesmo se ele continuar não fazendo nada, ele vai continuar sem o carro. Entende? Então ele precisa fazer algo. E eu falo bastante nas minhas negociações, porque primeiro você precisa agir para você ter. Agora, se você não agir, senhor João, como que o senhor vai ter o seu carro? Me conta. Então, a nossa função não é você falar para o cliente que ele não vai conseguir, financiamento não, é fazer o cliente falar. Anotem aí, ó.
A estratégia que vocês têm que usar agora de negociação é fazer o seu cliente responder para você e não é você responder para o seu cliente. Ele vai te falar que ele não tem outra saída e você vai mostrar para ele com a própria resposta dele que a melhor saída que ele tem é essa com você. Tá? Eu estou falando no caso daquele cliente que não tem outra saída, gente, que a única saída dele e a melhor saída é o consórcio. E nós estamos falando desse perfil de cliente. E quando você tem um perfil de cliente que você sabe que ele não tem outra saída e que a única saída é com você, você tem que sim convencê-lo a fechar, porque senão ele vai continuar com nada. Mas eu vejo muito vendedor de consórcio falar assim, mas Ana, eu vou colocar um 38 na cabeça do cliente e falar, olha, mas você tem que fechar comigo porque eu tô te mostrando que essa é a melhor proposta? Não, não é assim que você vai fazer, mas como você vai fazer nessa conversa, elevando o nível. Mas João, ok, nós vimos aqui que a melhor opção para você é o consórcio. O que realmente ainda está te impedindo de você tomar essa atitude e iniciar esse projeto da melhor forma e ter o seu carro? Porque eu vou ajudar você a ter esse carro. Eu sou a principal parte de te conduzir até você ter o seu carro. Entende? Então, é isso que nós temos que fazer. Conduzir o cliente e mostrar para ele que é a única forma. Agora, vamos lá. Esse é aquele cliente que não consegue e que ele precisa do consórcio e que mesmo assim ele é resistente ao consórcio. Mas se você mostrar para ele e ele visualizar que ele não tem outra forma, gente, ele vai fazer, ele vai fechar com você, tá? De cada 10 clientes, 5 eles fecham. Vão ter aqueles que a gente não vai ganhar, porque não vamos ganhar todos, e isso é normal. Eu já trabalho no meu dia a dia sabendo que eu não vou ganhar todas as negociações do dia. O meu cérebro já está programado para isso. Mas quando eu encontro um cliente que ele não tem saída, imagina, ele está encurralado. Eu tenho que mostrar que a melhor e a única saída da vida dele é essa. E o que ele precisa é de segurança. Só que, Ana, ele precisa visualizar quando ele vai contemplar. Você pode mostrar essa visualização para ele, porque ele tem chance desde o primeiro mês. Agora, imagina, se ele tivesse começado há 1 ano atrás, ele já estaria com um carro, e é isso que você tem que falar para ele, ok? Dessa parte, desse cliente, desse perfil, vocês entenderam? Me conta se vocês entenderam, porque agora nós vamos para aquele perfil do cliente que ele tem condições de ter o imediatismo. Ele tem as condições claras de ter o carro dele ali na hora. Mas ele já tem também um veículo, ó. E ele não quer fazer o quê? Descapitalizar um dinheiro. Ele não quer comprar à vista. Só que ele quer o imediatismo. E aí você vai mostrar essa opção para ele. Porque assim, o que vocês acham mais difícil? Trabalhar aquele cliente que tem a condição do imediatismo ou aquele cliente que não tem condições do imediatismo? Qual cliente que vocês acham que é mais difícil trabalhar? O que tem a condição ou o que não tem? Só para a gente falar aqui. Mas vamos falar daquele cliente, então, que tem a condição de ter o imediato, só que ele tem o imediato à vista. Mas ele não quer descapitalizar um dinheiro. Você vai mostrar muito fácil para ele que você já tem a contemplação, que você já tem. Ó, a Bia tá falando que o cliente que tem a condição é mais difícil trabalhar. Eu já acho que não. Eu acho mais fácil, o mais fácil. Eu acho que aquele que não tem condição que é o mais difícil, entende? Olha só, mas vamos lá. E principalmente, então, aquele que vai comprar à vista e quer imediato. Esse cliente, Bia, é o mais fácil da gente trabalhar essa objeção. Por quê? Porque você vai trabalhar que o dinheiro dele vai ficar rendendo. Gente, o dinheiro dele fica rendendo num fundo de investimento, ele não precisa descapitalizar, ele já tem um carro, ele utiliza esse carro para lance e mesmo, olha só, se ele quer vender o carro dele no particular e ele pode mexer no dinheiro dele que está investido, ele pode o quê? Pegar a idade de lance e já contemplar, porque quando o cliente tem à vista, você já tem uma contemplação imediata para ele, então ele vai conseguir o bem no imediatismo. Olha só, é por isso que é mais fácil trabalhar quando o cliente tem condições.
porque você consegue contemplar ele já. Quando o cliente não tem condições, você não consegue contemplar. Agora, aquele cliente com condição, o que você vai mostrar? Que você já consegue entregar o carro para ele, que ele não precisa descapitalizar um dinheiro, o dinheiro dele rendendo vai pagar a parcela dele e ele está aumentando patrimônios. Entende? Então, o cliente que ele tá imediatista, ele tem para comprar à vista, é muito mais fácil de convencer. É muito mais fácil. Desde que você mostre para ele uma vantagem, você tem que mostrar esse valor. E eu falo bastante nos meus treinamentos que quando você mostra o valor e demonstra esse valor, não é falando que o cliente vai descapitalizar. Você tem que mostrar em valores. Por exemplo, João, você tem um carro agora de 50 mil e você quer um carro de 100 mil. Então, você pensa em descapitalizar um dinheiro seu que está rendendo por 50 mil reais. Ele está ali trabalhando para você numa renda fixa onde ele está rendendo a 1%. Ele está rendendo para você 500 reais mês. Eu consigo que você deixe esse dinheiro rendendo a 1% e eu tenho uma taxa para você a 0,2 ou a 0,15. Aonde, João, eu te transformo essa taxa em taxa zero. E já te contemplo, você continua com seus 500 mil, 50 mil rendendo 500 reais por mês, onde você vai aumentar isso, você vai ter mais de 30 mil reais em 4 anos, e o seu carro. Entende? Você não precisa descapitalizar. Mas não é só falar descapitalizar, você tem que mostrar valor para ele, aquele que vai comprar à vista. E esse cliente imediatista que tem o dinheiro para comprar à vista é o mais fácil de você convencer. Por quê? Ele tá ali com o dinheiro trabalhando para ele. Quando você mostra em valores e gera esse valor e fala que ele não vai ficar pagando, que ele já tem um poder para contemplar, é o mais fácil de convencer. É o mais fácil, gente. E se você tiver alguma dúvida, vocês que colocaram aí do cliente que tem já o dinheiro à vista que é mais difícil, coloquem aí o que vocês acham, o que é essa dificuldade que eu quero trabalhar aqui, que eu quero já enfraquecer isso aqui com você. Então, você que colocou aí que o cliente que tem condições é mais difícil, me fala o que acontece com você para a gente trabalhar exatamente esse ponto. Mas o cliente que tem já as condições é muito mais fácil, ok? Agora, esse cliente que nós acabamos de falar é aquele cliente que ele tem o dinheiro para comprar à vista, que ele quer o imediatismo e você encaixa isso. Agora, eu acho que o cliente mais difícil da gente trabalhar, e não agora lá, ó, que não gosta de pagar por mês. Gente, só 2 pontos. Vamos lá. E eu já falei aqui, eu só não vendo para aquele senhor que já está com 75 anos, 70 anos para cima e fala, não, eu não quero ter parcela, eu já passei, né, por muito tempo, agora eu quero ter tranquilidade, não quero deixar nada para ninguém aí pagando. Eu só deixo e não forço a venda para esse perfil de cliente. Se é um perfil de cliente que ele fala assim para mim, mas eu não quero pagar por mês, eu falo para ele o seguinte, mas você guarda o teu dinheiro por mês. Então, você está fazendo o quê? Um trabalho de formiguinha, porque você vai lá, junta o seu dinheiro, todo esse tempo para você poder comprar o seu carro, mas você pega todo esse trabalho que você fez, juntar todos os meses para de uma vez só descapitalizar esse dinheiro. Aí você vai lá e faz todo esse trabalho de novo para poder trocar daqui 2, 3, 4 anos. Mostra isso para o seu cliente. Então, esse seu guardar por mês é um pagar por mês. Ao invés de você fazer todo esse trabalho de formiguinha novamente para uma próxima troca, você já tem esse dinheiro trabalhando para você. E você pode estar trocando na troca inteligente. Você pode estar trocando de carro quantas vezes você quiser dentro desse mesmo plano que eu tô te vendendo agora. Então, é isso que eu falo, gente. Vocês não tem que ter medo do cliente imediatista. Você tem que gastar o quê? O teu latim, fazer a consultoria, explicar para o cliente. Por quê? Ele não quer pagar por mês, mas ele vai depositar e guardar por mês. Então, já deixa um dinheiro que tá ali, um montante, do que ele ter que preparar esse montante novamente. Ele vai parar totalmente uma engrenagem que está trabalhando para fazer a engrenagem trabalhar depois de algum tempo, entende?
Deu para entender? Então, só se for aquele cliente muito mais idoso, que não quer pagar uma parcela, eu não insisto. Para todos os outros clientes, eu vou persistir ainda nessa minha negociação. Por quê? Ele ganha por mês, ele continua trabalhando. O dinheiro lá rendendo, tá trabalhando para ele, então praticamente o valor lá rendendo, ele paga essa parcela. Ele está aumentando o patrimônio. Então, isso de, é o que eu não gosto de pagar por mês, é desculpa. Porque se você chama o cliente para uma reunião estratégica, você mostra para ele que o pagar por mês é a mesma coisa que ele faz, o trabalho de formiguinha dele investir, e ele está numa condição melhor ainda nessa com você, você já tem a venda na hora, certa e bem feita. Então, não fique com esse receio. Aí você fala desse jeito, ó. Vamos lá, eu sei que você não quer pagar por mês, mas você deposita por mês para você guardar. Então, deixa eu te mostrar. Antes de você fechar qualquer coisa, você fala, e se fizer sentido para você, você avança nessa negociação comigo? Se o que eu te falar agora fizer sentido, você avança nessa negociação comigo? É isso que você tem que fazer. E mostrar para ele esse trabalho, ok? E assim, ó. O cliente mais imediatista, vou falar também de imóvel, ok? O cliente mais imediatista e que eu acho que é mais difícil trabalhar, não agora, ainda mais com a Selic em alta, o financiamento eu falo que nem é nosso concorrente, igual eu falei na live passada, o nosso concorrente é o próprio produto, consórcio com consórcio, não é mais financiamento, mas o cliente que é mais difícil e que eu não acho difícil, né, assim, impossível de trabalhar, é aquele cliente que já tem um veículo, ele já tem uma entrada e ele pensa no imediatismo do financiamento. E mesmo assim, gente, olha como é fácil você tirar a pressa desse cliente. Porque ele ficou lá com o carro dele 4, 3, 2 anos e ele quer trocar hoje, agora. Por que que o nosso cliente, nós somos assim e queremos, no momento que a gente decide, a gente ativa no nosso cérebro esse desejo. Quando você começa a pensar ou conversar, vamos trocar de carro, tá lá, né? O seu cliente com a esposa, então vamos pensar em trocar esse veículo. Ele já está ativando no cérebro dele gatilhos e já imaginando ele estar com aquele veículo. Então, por isso que ele quer ser imediato nisso, por isso que ele já quer fazer algo que seja para ontem. Porém, ele não sabe. Gente, o que as pessoas não sabem e não têm é consciência. É consciência. E isso é a maioria, tá? É princípio de Pareto mesmo. 80% das pessoas, ela não tem consciência realmente dos juros que está pagando. Ela não tem consciência do que ela vai pagar com esse imediatismo e qual que é a nossa função. A nossa função é exatamente mostrar isso para os nossos clientes. E como? Vamos lá. Teu cliente, ele não está a pé. Ele já tem um veículo. Ele só quer o imediatismo porque ele ativou esse desejo. É um desejo de compra, é um desejo de troca. Só que quando você ali junto, na sua reunião estratégica, você vai mostrar para o seu cliente, né? A expectativa versus realidade, o quanto que ele vai pagar de juros. E assim, gente, de 10 clientes, você pode ter certeza que 5 você vai conseguir desenvolver esse nível de consciência dele. Ele só precisa de alguém para mostrar o caminho, porque ele não sabe o caminho. E o único caminho que ele sabe é o caminho que contam para ele. Por isso que na hora que fala de consórcio, o cliente, ele fala consórcio não, porque ele pensa que demora, mas ele já tem um veículo que ele pode trabalhar esse lance. Entende? Ele não precisa fazer essa troca imediata, mas isso só vai acontecer se você mostrar para ele os prós e contras. Olha, eu entendo que você já queira trocar o seu veículo, João, e que você tenha aí toda a chance de trocar já com o financiamento, mas vamos fazer umas contas? Ó, quanto que ficou a sua proposta no financiamento? Ficou X valores, gente? Lembrando o seguinte, todo mundo numa negociação, ele quer ganhar vantagem. E eu vejo que isso é muito erro comum de vendedor de consórcio, acreditar em tudo que o cliente fala. Agora, pensa numa negociação. O que a gente quer? Ganhar algo ou não perder algo.
Então, o cliente, ele fala para você assim, não, eu tô vendo financiamento, ficou 48 de X valor. Fala aí, você que tá me ouvindo, na maioria das vezes, eu vou te falar que 90% o teu cliente está mentindo esse valor até mesmo do financiamento. Só que você é um especialista bem treinado, aonde você vai lá e você pode fazer a conta do financiamento. Hoje, imagina você com uma taxa Selic é 15%, sem TAC, sem IOF. Então você vai pegar mais ou menos ali, gente, mais ou menos uma conta de padaria. Ao ano, teu cliente vai pagar 30% a mais de juros. Faça essa conta, isso ao ano. Mostra, sim, são mentirosos, Gabriel. O ser humano mas numa negociação as pessoas tendem a querer levar uma vantagem, então ela omitiu. Não vamos falar mentira, né? Vamos falar omissão. Então ela vai omitir algum número para você. E aí o vendedor de consórcio para e fala, nossa, mas o financiamento tá bom mesmo. Gente, não tá. O cliente, ele tá falando isso para você porque ele também é um negociador, ele tá dentro de uma negociação, então ele quer levar vantagens, ok? Agora, o que você tem que saber é fazer essa conta, se realmente faz sentido ou não, se a entrada está dentro, porque o que vocês precisam entender também numa conta de financiamento é o score do cliente, quanto ele tá dando de entrada, o ano do veículo. Tudo isso leva em consideração na taxa. Mas façam aí mais ou menos uma taxa de 1,8 ao mês, que é a média. Então você já sabe quanto que vai dar mais ou menos de juros, quanto que vai dar o valor da parcela. E com isso você mostra. Você fala para o cliente, fulano, João, está dando 35 mil de juros. Vamos colocar que está dando 35 mil de juros, certo? E você vai mostrar isso para ele. João, são 35 mil reais. O que você faria com esses 35 mil reais hoje? Se você não pagasse juros. Ó, João, você não está a pé. Você só está nesse imediatismo porque você ativou, você tem que falar desse jeito, você ativou o seu gatilho da troca, do seu desejo, da sua conquista. Mas imagina se você economizar 20 mil reais ou 25, isso tudo vai depender da sua taxa, e você conseguir trocar o seu carro, porque eu também consigo fazer uma troca rápida para você, aonde você também não fica a pé. Gente, quem tem dúvida que você consegue fazer uma troca rápida para o seu cliente de carro e ele não ficar a pé, nós vamos fazer uma live sobre isso, porque o teu cliente ele pode dar o carro como lance e não ficar a pé. Tá? E mesmo se você não trabalha numa concessionária, qualquer lugar pode pegar o carro dele, lembrando que o bem do cliente é um dinheiro, entende? Então, assim, você vai mostrar para ele, olha, com a minha consultoria você não vai ficar a pé, com a minha consultoria o teu carro entra como lance e você vai economizar X valor. O que você faria com esse dinheiro, João? Agora, você tá certo, ó, faça o teu cliente responder. Você está certo que você vai pagar isso de juros só por conta do imediatismo? O seu carro, ele não está quebrando. Você não está com manutenção do seu carro. Ah lá, ó, fechei um assim hoje. Boa, Wagner. E é esse trabalho, para a gente tirar a pressa do cliente imediatista, nós temos que mostrar para ele. Porque, gente, não é só o cliente imediatista. Toda negociação, você tem que mostrar para o seu cliente. Você tem que fazer ele estar dentro dali. Agora você fala para ele, ó, todo carro ele tem a desvalorização, a depreciação. Você está pagando juros e daqui 5 anos, a hora que você for trocar o seu carro já não estava mais valendo isso. Agora comigo não. Comigo não acontece isso. Porque se você contempla e você quer trocar o seu carro, você não fica preso comigo igual você vai ficar preso num financiamento, porque até você começar a pagar os juros, você não pode vender o seu carro, porque você vai perder dinheiro. Gente, olha só, todo ser humano, ele tem o nível dele de consciência, e a maioria não tem tanto, né, não eleva tanto, mas você, mostrando para ele, ele vai entender. Agora,
Se você não gastar o seu latim, se você não mostrar isso para o seu cliente e você acha que você só vai vender porque você está falando que é um juros menor, e se o cliente, ele tá na cabeça dele que ele quer essa troca imediata, nem Jesus descendo na terra vai fazer com que o cliente compra, quanto mais a gente, entende? Então não tem como fazer isso. Agora, você mostrando claramente, e assim, eu mostrei claramente, eu fiz meu cliente visualizar, eu fiz o meu cliente responder, eu fiz ele fazer as contas, eu fiz ele pensar que ele tá queimando esses juros, e mesmo assim o cliente fala, não, Ana, eu entendo, mas mesmo assim eu vou optar pelo financiamento? Ok. Se tem uma coisa que eu não deixo, é ficar refém de clientes. Eu não fico refém de clientes. Eu trabalho com ele, eu faço toda a consultoria, eu falo o que é melhor, porém, eu não vou ficar refém. Não adianta, eu tento, ele não quer. Olha, João, eu entendo. Então e eu reforço, você sabe que você está pagando 35 mil de juros, você vai ficar com uma parcela muito mais alta só por conta do teu imediatismo. E você vai pagar por esse imediatismo e eu finalizo a minha negociação assim e tá tudo bem. Mas o nosso trabalho é fazer o seu, você fazer o seu cliente responder para você e elevar o nível de consciência do seu cliente, tá? Ó, muitas vezes nem aprova o financiamento no nome. Gente, não está aprovando o financiamento assim, tá? Vocês têm que ter um feeling do seguinte. E quando eu tô ali negociando com o meu cliente, hoje eu fiz uma negociação assim, eu falei desse jeito para o cliente. E quanto tá o seu score? O score dele tava R$600. Eu falei na lata para ele sem dó. Eu falei, olha, com o score de R$600, é praticamente raro uma aprovação. É raridade uma aprovação hoje no financiamento. E com 30% de entrada que você quer, que você tem. Então, se eles não te aprovarem o financiamento, o que você vai fazer? O que você tem? Qual é a sua opção? Aí, sabe o que ele falou pra mim? Eu vou juntar dinheiro. Eu vou juntar o dinheiro, mas consórcio eu não vou fazer. Eu falei, entendi. Outro perfil de cliente. Você vai juntar dinheiro? Ok, não tem problema, você vai juntar. Mas quanto você consegue guardar por mês? Hoje, quanto você guarda por mês? Ele falou pra mim que não guarda nada. Eu falei, mas você vai começar a guardar então? Porque você vai ter que ter uma disciplina. Você tem essa disciplina? De novo, elevando o nível de consciência do meu cliente. Você tem essa disciplina? Não, mas eu vou ter. Então, vamos lá. Do carro que você tem até o carro que você vai comprar, o que você quer, você precisa de R$40 mil. E você tendo a disciplina, quanto que você consegue guardar por mês? R$1.000. Então, você vai demorar 40 meses para você trocar o seu carro? Gente, 40 meses para trocar o carro e o carro dele já tá lá na desvalorização. O que eu estou fazendo? Mostrando para ele o tempo que ele vai demorar. Você vai demorar muito mais guardando do que o tempo que eu vou te contemplar. Entende? É uma conversa. Deixa eu beber uma água aqui, que a minha boca tá seca. É uma conversa. É você elevar o segredo. Anotem aí, o segredo do cliente imediatista, mesmo ele tendo o poder do imediatismo ou não, é elevar o nível dele de consciência. Esse é o segredo. A hora que você faz o seu cliente responder e eleva o nível dele de consciência, é venda certa. Agora, o que não dá é o cliente falar assim para você, não, eu vou fazer o financiamento mesmo. Ou eu vou comprar à vista. E você só falar assim, mas você vai descapitalizar? Mas você vai financiar e pagar juros? E aí não fazer mais nada, entende? Isso aí é perder venda mesmo. Agora, se você para e conscientiza o seu cliente do que ele está fazendo, ele vai ver que você não está querendo só vender para ele, que você está cuidando do bolso dele, que você quer alavancar o patrimônio dele. É isso que você tem que demonstrar. E se mesmo assim você gastou o seu latim, ele quer ser imediatista, ok. Ele quer fazer de outros meios, ok. E aí tá o segredo de você não ficar refém, você tem que
sempre ter clientes no seu funil e clientes para fechamento, tá? É isso que a gente tem que fazer. Ah, mas Ana, o meu cliente, ele está com o carro, porque aí o que você tem? Que entender o motivo do imediatismo do seu cliente. Qual é o motivo? Por exemplo, a cliente que eu falei no começo, que ela sofreu um acidente, ela não quer mais andar de moto. Ela tem um motivo de ser imediato. E eu mostrei para ela que eu consigo contemplar ela no imediato com as condições que ela tem de um financiamento, eu consigo fazer num consórcio, certo? Aquele cliente que ele não tem nada, nem entrada, nem carro, está a pé, não tem saída, ele não tem saída. Mostra para ele que ele não tem outra saída. Mas mesmo se você mostrou para ele que ele não tem saída, e se ele falar que não, ok também, não tem problema. Entende? Mas você fez a sua parte de um especialista que quer ajudar ali o seu cliente. Agora, aquele cliente que tem o carro, mas ele precisa de uma contemplação imediata que o carro dele está quebrando, qual que é a tua função? É de mostrar para ele que às vezes fica muito mais em conta ele arrumar o carro do que pagar isso de juros. Entende? É isso, nós temos que mostrar saídas, outras opções para os nossos clientes. É isso que a gente tem que mostrar. Que é a mesma coisa do cliente do carro, que é aquele cliente que ele precisa fazer um financiamento do imóvel porque ele paga aluguel. Gente, o cliente ele já paga aluguel. A primeira coisa que eu faço quando o meu cliente é de imóvel, ele paga aluguel? Ok. Primeira pergunta, você consegue conciliar o aluguel junto com a sua parcela, que é a mesma coisa daquele cliente que tem o carro financiado, as mesmas coisas. E o cliente fala não, porque primeiro momento, tudo, o nosso cérebro ele já fala não, porque a gente não quer gastar energia. Se o seu cliente fala não, qual que é a nossa função? Elevar o nível dele de consciência. Porque vamos lá, a pessoa está pagando aluguel há 20, 30 anos, não tem uma entrada, não consegue um financiamento. Gente, qual é a saída que ele tem? Ele vai ficar mais 20, 30 anos pagando? Ou você vai mostrar para ele que ele vai ter que fazer um esforço e pagar o aluguel junto com o consórcio para ele sair dessa vida de aluguel? Então, assim, não é difícil vender para esse cliente que paga aluguel e ele fala que não consegue pagar uma outra parcela junto, mas ele consegue. Sabe por quê? Põe aí você, não vou falar nem o cliente, eu vou usar isso aqui com você, e aí você vai usar isso com o seu cliente. E mesmo em condições mais difíceis, vamos pensar que tem um mês que a gente tá, né, com a nossa renda ali mais curta, não dá pra gente gastar à toa. Mas pensa você, e isso você vai falar tanto para um cliente que você quer vender aí, para ele fazer um investimento, uma poupança forçada, sair do aluguel, enfim. Imagina aí você, quanto que você gastou com bobeira o mês de agosto? Quanto que você gasta, tá? Para o final de semana. Ó, só no final de semana, no mínimo, vamos colocar aí, R$ 200 que a gente gasta assim, ó, de sair de casa e respirar. Vocês estão fazendo essa conta? Então, aquele cliente que tá pagando aluguel, o que você vai mostrar para ele? Ele não pode ficar a vida inteira pagando aluguel, ele vai ter que fazer um sacrifício. São com sacrifícios que vem as glórias, gente, isso está em Bíblia. Então, você vai ter que economizar algo, você vai ter que riscar algum custo na tua planilha para você encaixar isso e sair dessa. A nossa função é mostrar isso para o cliente. Porque quem está achando que entrou no ramo de consórcio para vender consórcio é só falar que é um crédito sem juros e já sai vendendo, tá errado. A nossa função é fazer todo o caminho, é você conscientizar o seu cliente e ser um especialista de verdade, essa é a sua função. Então você vai mostrar para ele que se ele fizer uma economia, não precisa economizar uns 200, mas se ele economizar R$ 100, ele vai conseguir alcançar o objetivo dele. E ele precisa fazer isso, senão ele não tem outra saída, que foi o que a Lê falou, a Lê colocou isso, que foi da última live, que é assim que ela tá vendendo. Porque esse é o nosso trabalho, entende? Ó, em um atendimento eu falei para o cliente que ela tem que colocar como prioridade na vida. Exato! Ô, gente,
Você sabe que depois que eu parei de ser tão vendedora e a gente passa a ser psicóloga, a gente vende mais? Porque nós não somos só vendedores, nós somos a peça principal de conduzir o cliente até o sonho dele. E é uma conquista de bem de valor agregado. Você trabalha com dinheiro com um bem de valor agregado, que é imóvel, é veículo, o cliente, você é a peça fundamental do seu cliente dar um passo na vida dele de conquista. Então, olha como nós somos importantes. Entende? Nós somos muito importantes, nós somos a peça principal do cliente ter um nível de consciência melhor e fazer as conquistas deles de um jeito melhor. Entende? Então, esse é o nosso trabalho. Não é só vender, né? Se fosse assim, tô, esse crédito aqui, tem muitos que fazem isso, mas isso você não está ajudando o próximo. Então, olha quanto a gente gasta à toa, que dá pra gente fazer um investimento com consórcio. É isso que você tem que falar pro seu cliente. Entende? Se o cliente está pagando ali um aluguel, mostra para ele que ele consegue sim. Todo cliente vai falar para você que ele não consegue conciliar duas parcelas, mas você tem que elevar o nível dele de consciência e mostrar caminhos que ele consegue sim fazer isso, tá? Então, mesmo o seu cliente que fala assim, não, eu preciso já de uma contemplação imediata porque eu pago aluguel, eu não vou conseguir conciliar as duas parcelas, você vai ter que mostrar para ele que a saída que ele tem para comprar ou é à vista, que não dá, ou é financiamento que ele também não tem, e a melhor proposta para ele é o consórcio. E é com você, que você vai ajudar ele a sair do aluguel e conquistar a casa própria dele, porque é isso que faz vender, entende? Então, mesmo aquele cliente que paga o aluguel, dá pra gente tirar a pressa, porque ele não tem outra saída. Você vai mostrar para ele que ele não tem outra saída, que é a mesma coisa do carro. E aquele cliente que já tem um imóvel e ele tá com pressa, você vai mostrar também custo-benefício. É alinhar a expectativa com a realidade. E aquele cliente que ele tem tanto o poder para dar lance e contemplar, mas ele, só porque é consórcio, ele quer encaixar uma parcela menor. Né? Acontece isso com você? Por exemplo, se fosse financiamento para pegar na hora, ele consegue pagar X de parcela, mas só porque é consórcio, a parcela é menor. Qual que é o nosso trabalho para tirar a pressa desse cliente imediatista? É você alinhar a expectativa com a realidade e entender o porquê que ele está querendo ser imediatista. Por que você quer pegar esse bem agora? Deixa eu entender. Só para a gente alinhar a sua expectativa com a realidade. Olha, eu entendo que você quer pegar agora, mas quais são os caminhos que você tem para pegar agora? Porque se você achar um caminho melhor e fizer sentido para você, não tem problema. Eu não estou aqui, João, querendo te vender. Na verdade, eu quero te auxiliar a você fazer o melhor negócio da sua vida. Olha como isso faz vender. E é verdade. Ó, se eu tenho meu cliente imediatista, eu mostro para ele possibilidades de tirar isso do imediatismo dele ter uma economia, um custo-benefício, e mesmo assim ele quer o imediatismo, gente, eu só reforço e falo, ok. Mas quando você, ainda mais hoje com consórcio em alta, juros altos, então os juros altos, ele favorece um dinheiro que está investido e o cliente não descapitalizar, ele favorece para você um juros alto do financiamento, está muito fácil do cliente enxergar. Quando eu comecei no consórcio há 10 anos atrás, quem tem aí, gente, dentro dessa mais de 5 anos com o consórcio, quem está aqui e trabalha há mais de 5 anos com consórcio, pode falar e confirmar aqui comigo, era muito mais difícil antes elevar o nível de consciência do cliente do que agora. Na pandemia, era muito mais difícil elevar o nível de consciência do cliente do que agora. Agora está muito fácil a gente elevar o nível de consciência, é só você desenhar para ele, olha, você tem esses 3 caminhos. Então, vamos ver qual caminho é o melhor para você e você vai decidir. Você é o seu cliente, né? Mas você vai colocar, você vendedor agora de consórcio, você vai colocar a decisão na mão do seu cliente. Eu coloco a decisão na mão dele. Só que eu faço ele visualizar essas decisões.
E ele vai ver o que é melhor para ele, lógico, porque ninguém vai pôr um 38 ali na cabeça do cliente e falar, não, mas você está visualizando aqui, você tem que fechar comigo. Não, mas ele visualizando o que é melhor, e mesmo assim ele escolhendo o pior, tudo bem, você fez sua parte. Ah, Ana, mas ali eu fiquei ali, tive tempo com o meu cliente e perdi a venda. Às vezes você perdeu essa venda, mas você ganhou um indicador. Às vezes você nem perdeu essa venda, ele vai embora e vai pensar, e se você fizer um acompanhamento e trabalhar ali com ele novamente, você ganha essa venda. Então, o cliente imediatista, qual é o segredo? O segredo, anotem aí para a gente finalizar. O segredo tá em entender o porquê do imediatismo do seu cliente. Quando você entende o porquê que ele tá imediatista e você alinha isso com ele, eu vou te falar que assim, ó, 90% você tem de acerto e você tem de fechamento de venda. É 90%. Então, primeira coisa, quando você pegar um cliente imediatista, entenda o porquê que ele está querendo para ontem. Se faz sentido para ele realmente ter para ontem, por exemplo, eu peguei um cliente que ele bateu o carro, o seguro ia pagar o carro dele, ele tinha, acho que 30 mil do carro e ele queria uma parcela mais baixa. E eu tinha contemplação ali para ele também, mas ele falou, Ana, eu não posso ficar 15 dias sem carro. Eu mostrei tudo para ele, mesmo assim, no nível dele de consciência, ele achou que não poderia ficar sem carro, que ele teria que fazer, e tudo bem. Eu falei, olha, você está visualizando isso, realmente você não pode ficar? Não, eu não posso. Então, tudo bem, você está visualizando e mesmo assim você quer fazer? Ok. Por isso que é necessário a gente entender o imediatismo agora. Todo mundo quer para ontem. Quando você entende o porquê que seu cliente quer para ontem e se faz sentido e dá certo de você tirar a pressa dele, ele já tem um carro, ele já tem uma casa ou tá pagando aluguel e mesmo assim ele consegue pagar uma parcela junto e você vende que essa opção é melhor, você consegue tirar a pressa dele. Ó a Gabizinha aqui falando, ó. Atendi um cliente hoje que já tinha consórcio do carro dele, que ele fez comigo em 2022 e queria pular para uma tracker e não tinha dinheiro, que ele ia ter que pagar a diferença. Para fazer a substituição de garantia, ele fez uma cota a mais para ele ir pagando junto para trocar futuramente. Lógico. Isso, mas você vendeu essa oportunidade para ele, porque quando nós, especialistas, sabemos a forma de vender, é venda na certa. Você vendeu a opção dele, já que ele não tinha, mas você consegue ir investindo mensalmente esse valor, porque você está concorrendo todos os meses, você tem chance desde agora. Você depois junta, né, ali, paga essa diferença e troca de carro. Melhor opção para ele, ele fechou. Você conduziu, você mostrou. Ó, e já tendo a parcela dele do Onix, mostrei que era melhor. Ele vai ter um carro melhor e com uma parcela menor. Então é isso que precisa. O cliente, ele quer. Mas até o querer e ele conseguir, tem um caminho. Esse caminho, quem vai mostrar é você. E quando você mostra custo-benefício mesmo para o cliente imediatista, ele vai elevar esse nível de consciência. Nós vamos ganhar todos os clientes? Não, não vamos ganhar todos. Mas do momento que eu aprendi a entender o imediatismo do cliente e a mostrar realmente, gerar um valor de tirar a pressa dele, eu não perco venda para cliente imediatista, a não ser aquele caso que não tem jeito mesmo e tá tranquilo perder a venda, porque eu tô com outros clientes ali no meu funil, entende? Pessoal, alguém com alguma dúvida do cliente imediatista, manda até aí, só pra gente, ó, temos mais 5 minutinhos, eu quero finalizar com uma frase para vocês, tá? Eu quero finalizar. Como faz para fazer parte da sua mentoria? Eu vou soltar essa semana um link, porque eu tenho já 7 mentorados nessa lista, e eu vou colocar só mais 3, tá? Então, eu vou colocar 10 mentorados, é uma mentoria diferente que eu vou fazer. Na verdade, é um projeto piloto diferente, então eu só posso colocar mais 3, eu já tenho 7 na lista, me chama no privado que eu te falo como funciona, tá bom? Alguém com alguma dúvida do cliente imediatista, porque pensa assim, todos nós somos.
O que nós especialistas, que afiou Machado aqui hoje, que é você, tem que entender e faz a pergunta. Quando eu gosto de fazer as perguntas assim, ó, quando eu não entendo a necessidade do meu cliente, a dor dele, eu falo assim, me fala realmente qual é a sua necessidade, qual é a sua dor? Então você vai fazer essa pergunta, me fala realmente o porquê que você quer ser imediatista e pagar isso. Eu só quero entender o porquê do seu imediatismo. Me mostra o porquê que você quer ser tão imediatista e pagar por isso, que eu também te mostro a opção que você também vai ter o seu bem o quanto antes e o mais rápido, mas sem pagar por esse valor e pagar caro por esse imediatismo. Você tem que mostrar, pergunta para ele, porque a hora que você entende, você consegue casar de tirar a pressa, gente, a venda é certa. Só que um detalhe, Lili, eu quero. Só que um detalhe que vocês têm que fazer, um único detalhe, é o porquê do real dele ser imediatista. A hora que você sabe disso, você vai fechar a venda. E o detalhe para você não perder essa venda é que você abre a mente do cliente para o consórcio e você não fecha, não bloqueia da concorrência, ele vai fechar com outro, tá bom? Pessoal, eu tenho problemas de clientes imediatistas. Evinha, se você não pegou essa live do começo, assista ela do começo. Vou deixar ela aqui para você, porque fala exatamente sobre isso. E, gente, eu tiro a pressa dos meus clientes. 90% dos meus clientes eu tiro a pressa e sou assertiva. Desde que eu consiga encaixar essa realidade para ele. Por quê? Vamos lá. Eu não entendi o imediatismo do meu cliente. Eu não entendi o imediatismo dele. E mesmo assim eu tô querendo tirar a pressa dele, eu não vou conseguir vender. Não adianta, você vai estar falando de abobrinha e o teu cliente vai estar falando de chuchu. Não dá certo. Agora, a partir do momento que você entende o imediatismo dele, mas você vê que você consegue solucionar o problema dele tirando a pressa, e você fala a mesma linguagem dele, é venda na certa, tá bom? É venda na certa, ok? Todo mundo é imediatista. Agora, o que você precisa é entender o imediatismo dele e você encaixar dentro disso. E, ó, um detalhe. Tem muita gente que quer encaixar só valor de parcela porque o cliente pede. O cliente, ele tem condições de contemplação mais rápida e você tenta só encaixar parcela e você perde por conta disso. Por quê? Você tá querendo encaixar parcela, teu cliente tá falando de contemplação, que é abobrinha e chuchu, e você vai perder a venda, tá bom? A Gabi descobriu a dor dele, encaixou para ele a venda na certa. Se a dor dele, porque ele quer o imediatismo, mas a dor dele é parcela. Ele não vai conseguir o imediatismo num financiamento, ele não vai conseguir com nada. Mas você vai conseguir mostrar isso para ele, tirar a pressa dele, elevar o nível de consciência dele. Hoje de manhã, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, o cliente ele tava falando assim, não, mas é consórcio? Isso aí é consórcio? Consórcio eu não quero. Aí eu falei, você não quer consórcio? Foi o cliente do score de 600. Falei, tá bom, você não quer consórcio? O que você quer? Aí foi aonde ele falou de juntar dinheiro. E aí ele foi diminuindo o tom de voz dele. Eu fui enfraquecendo todas as objeções dele, porque é isso. Quando você enfraquece as objeções também do cliente imediatista, ele vai até mudando o tom de voz. Eu fui enfraquecendo tudo ali para ele. A hora que eu fui enfraquecendo e eu mostrei para ele que a melhor e a única solução que ele tinha era o consórcio. Ali no momento ele não deu o braço a torcer, mas você vai mostrando, você vai demonstrando isso na negociação para ele. E ó, eu quero que muitos também guardem essa frase aqui, que eu até escrevi para vocês, que eu tô vendo muito acontecer, principalmente com iniciantes. Ó, complicado é quando eles desligam na cara. Eu não ligo. Não ligo. Próximo, quem tá perdendo é você. E quando me desliga na cara, sabe o que eu faço? Eu ligo de novo. É que aí. E também, gente, tem dois casos. Às vezes a gente acha que desliga na cara e não desligou, e caiu a ligação, e a gente já pensa no mal. Ó como o nosso cérebro é, igual quando o cliente fala que não consegue pagar duas parcelas juntas, a gente já pensa assim, desligou na cara, a gente já pensa o negativo. E não, às vezes caiu a ligação, tava com um sinal ruim, então eu retorno. Se o que eu retorno a pessoa não me atende, eu adiciono ele ali no meu funil,
adiciono ele e eu penso, próximo, quem tá perdendo é você, entende? É aquilo, ó, eu não fico refém de clientes. Eu não fico refém de clientes. Eu gosto de trabalhar assim, entende? Eu não gosto de contar com o ovo ali no seu da galinha. Eu não ligo se o cliente desligou o telefone na minha cara. Quem tá perdendo é ele, porque eu tenho a melhor opção da vida dele. Eu tenho a melhor consultoria da vida dele, porque eu já fiz. E pensa assim: você já fez quantos clientes a ganharem dinheiro? Quem vai estar perdendo é ele. Tá? Então eu não ligo. Aí você vai pro próximo, busca sempre o próximo. Ó, gravem essa frase. Gravem essa frase. Se você tem medo de vender para o seu cliente, o cliente ele vai ter medo de comprar de você. Se o cliente ele sente que você está com medo de vender para ele, ele também vai ter medo de comprar de você, tá? Então eu quero muito que vocês reflitam com essa frase, porque eu vejo que em muitos dos casos que o vendedor não consegue tirar a pressa do cliente, tirar esse imediatismo, é porque está com medo até mesmo de falar e de pôr o que sabe. E na negociação do consórcio, quem é o especialista, mesmo se é aquele cliente que entende do consórcio, mas quem entende mais ainda do cliente, que o cliente é você. Então não tenha medo de vender o produto, porque se você demonstra que você está com medo de vender, que você bloqueia na primeira objeção, no primeiro imediatismo que ele fala, porque ele já quer contemplação, ele também vai ter medo de comprar com você, tá bom? Acessar essa live gravada? Sim, ela vai ficar gravada aqui no Instagram, já vou soltar ela, então você já pega. E depois ela não fica, tá bom? Mas já pega a live, anota tudo e lembra do seguinte, entenda o imediatismo do seu cliente. A hora que você muda o teu jeito, tem uma escutativa de entender o seu cliente, criar aquela empatia e mostrar para ele o caminho melhor, ele cria uma confiança com você e ele entende que você não está só querendo vender para ele, que você realmente está querendo ajudá-lo para ele conquistar esse bem. E é esse que faz o diferencial do especialista de milhões, tá? Esse é o diferencial aí do especialista de milhões. Pessoal, alguma dúvida sobre a live? Vou tirar aqui. Quem quer fazer uma pergunta para a gente finalizar? Espero que vocês tenham afiado bem o machado de vocês. Não existe aquele cliente que, assim, principalmente eu fiz essa live por conta de um mentorado meu, porque ele falou assim, eu tô vendendo muito contemplação e pegando clientes que querem contemplação e eu não consigo vender a longo prazo. Você consegue sim vender a longo prazo. O que você precisa é entender o seu cliente e se encaixar um imediatismo, ok. Se não encaixar, você tem que mostrar para ele. E aí você tem que entender qual é a real dor dele. Porque às vezes ele tá te falando que quer o carro, mas a dor dele é a parcela. E ele não tá a pé, você consegue fazer esse programado para ele. O que você precisa é mostrar isso para ele. Porque todo mundo quer para ontem. Todo mundo quer para ontem. O que a gente precisa é alinhar essa expectativa com a realidade do que ele quer para ontem. Porque ele tem opções de ter para ontem. Qual a opção? Tanto se for para comprar um imóvel, para comprar um veículo, ele tem a opção à vista ou financiar. Mostra as opções que ele tem. Faça ele visualizar essas opções. Você vai ver que ele vai optar pelo consórcio. Agora, o que não pode é você brigar contra essas opções. Não, utilizem essas opções ao seu favor e mostra o melhor caminho para o seu cliente. E conduza, tá bom? E assim, ó, seja um assertivo com o produto consórcio. O mercado está bombando, está em alta. Financiamento não está liberando. Outra coisa, o cliente não está comprando à vista. E se você tem um cliente para comprar à vista, fala para ele alavancar o patrimônio dele. Entende? Não fala para ele descapitalizar esse dinheiro, não. E aí tem aquele cliente, só para finalizar, que vai falar assim, não, mas eu quero comprar à vista porque eu não sei da instabilidade do governo, então eu quero tirar o dinheiro do banco. Eu quero tirar o dinheiro do banco. Você já fala assim para ele, não, tranquilo, eu acho que faz sentido se você tá com medo do governo tirar o dinheiro do banco. Mas ao invés de você tirar o dinheiro do banco para você dividir seu patrimônio, aumenta seu patrimônio. Porque aqui eu consigo trabalhar para você, tanto ter o seu imóvel
e você pegar esse dinheiro que você ia comprar à vista e gerar em outro imóvel e fazer dinheiro, e mesmo assim você tira do banco, como você também pode estar comprando outras coisas, se for o veículo, se for o dinheiro para imóvel para comprar à vista, se ele não quer deixar um dinheiro ali no caixa por conta da instabilidade, o que você precisa é entender a objeção do seu cliente e enfraquecer qualquer objeção, ok? Porque para vender consórcio, nós temos que ser especialista em enfraquecer objeções. Só assim você vai vender consórcio. E ser imediatista é só uma objeção, tá bom? Cliente imediatista é só uma objeção, ok? Pessoal, muito obrigada. Espero ter ajudado muito vocês. Só entenda o porquê do imediatismo do seu cliente. Venda muito para aquele cliente que quer comprar à vista porque ele quer mais dinheiro, ele não quer descapitalizar, ok? E assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Trabalhem em indicações. Sabe você que tá assim e fala, eu não quero trabalhar clientes novos. Gente, trabalhe em indicação. Peça indicações para os seus clientes. Peça indicação para aquele cliente que não vai contemplar agora. Eu postei no meu status sobre o Pix, né? Que eu faço Pix para aquele que me indica. Aí eu tive um cliente que ele falou assim, é verdade, eu nem lembrava, né? Ele falou, Ana, fulano fechou com você, eu te indiquei, fiz o Pix na hora para ele, ele foi lá e me indicou mais 3 clientes. Trabalhem em indicação, tá? Trabalhem aí, não fiquem refém de clientes não, tá bom? Já tem cliente chegando e falando, Deus me livre de financiamento. Sim, Gabi, Deus me livre de financiamento. E quando o cliente fala isso, aí a gente tem que ficar mais esperto. Tudo bem que o nosso concorrente não é o financiamento, mas é um outro vendedor de consórcio, que é outra administradora, às vezes, de consórcio. Às vezes, até mesmo dentro ali do nosso próprio grupo. Então, é isso que a gente tem que entender, tá bom? Ah lá, ó, eu tô trabalhando agora em indicação. Exato. Trabalhe em indicação, o mercado está aquecido, todo mundo precisa de um dinheiro, todo mundo precisa de um dinheiro. Gente, todo mundo precisa ou guardar um dinheiro, todo mundo quer melhorar o seu imóvel, todo mundo quer melhorar o seu carro, todo mundo quer ter algo, quer ter conquistas. E qual que é a forma mais em conta e melhor que tem? É o produto consórcio, é com a gente. Então aproveitem, nadem nesse oceano azul, afinem o machado de vocês, porque pra gente melhorar e pra gente saber, a gente tem que estar afiando o nosso machado. Por mais que você fale assim, eu já sei isso, vamos saber mais coisas, vamos melhorar ainda, porque dá pra você tirar a pressa desde que você entenda o porquê do imediatismo. Todo mundo quer pra ontem, mas do querer até o poder tem esse caminho, e é aí que você entra, mostrar esse caminho para o seu cliente, tá? E ver o que faz sentido para ele, beleza? Ok? Pessoal, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus. E ó, quarta-feira que vem tem live. E eu vou pedir um favor para vocês, eu vou abrir uma caixinha ali, e eu quero que vocês falem aqui para mim rapidinho. Qual está sendo a maior dificuldade? O que vocês querem a minha ajuda? Ana, para mim eu tenho dificuldade nisso. Eu quero que vocês me falem assim, ó, no que eu posso contribuir? No que vocês precisam afiar o machado? Eu quero que vocês me ajudem aqui pra gente melhorar cada vez mais as lives, melhorar aí o conteúdo para vocês venderem mais. Então assim, Ana, estou com dificuldade sobre isso. Vamos fazer uma live sobre isso? Eu faço uma live sobre isso. De bate pronto aí. Me fala, quem tá com dificuldade em que aqui? Ana, tô com dificuldade nisso. Que assunto que seria da próxima live? Me conta. Vai, me ajudem, me ajudem. Fala aí, quem vai me falar? Qual é o assunto? Qual é a dificuldade? Ó, eu vi aqui, Magna Chevrolet entrou, me conta só a dificuldade. Ale, me fala qual tá sendo sua dificuldade hoje. Bia, Lilian, qual está sendo a dificuldade de vocês pra gente trabalhar essa dificuldade? Gabriel, me fala a sua dificuldade. Me fala qual que tá sendo a sua dificuldade. Apesar que o Gabriel, gente, acho que ele não tem 45 dias de vendas de consórcio. Ele trabalhava numa área comercial, mas não vendas mesmo. E tá, ó, arrasando. Esse mês com certeza vai bater 1 milhão só em vendas de créditos de veículo, né, Gabriel?
vendedor de milhões, muito bom. Meu mentorado aí, muito obrigada por esse privilégio. Mas vocês não me falaram a dificuldade. Vocês estão vendendo milhões sem dificuldade? Me conta. Qual que tá sendo a dificuldade de vocês? Quem tá aí para me falar assim, ó, eu estou ouvindo bastante isso e gostaria de aprender mais, ou eu estou com dificuldade nisso e queria aprender um pouco mais. Escassez? Trabalhar com a escassez, você acha difícil, Bia? Ó, falei hoje, cheguei aqui em Mojimirim, tava em Sorocaba, aí cheguei pro time de Mojimirim e, gente, eu fui comprar na Shopee esse final de semana e na Shopee, em qualquer lugar, tem escassez e urgência. Quem aqui compra na Shopee vê lá assim aquele reloginho, está acabando o seu tempo, está acabando o tempo dessa promoção. Isso é uma urgência, é uma escassez. Você tem que usar urgência e escassez e, lógico, com integridade, mas desde o começo da sua negociação. Eu tenho clientes que eles falam assim, ó, que me acompanha aqui e acha que eu uso a técnica da venda. E aí eu tenho aquele cliente que ele fala, a Ana tá usando a escassez comigo, mas ela acha que eu sou tonta. E não. Porque produto bom não fica na prateleira. Você vê produto bom na prateleira? Você vê grupos para contemplar, com lances baixos, assim, ó, com um monte de vaga? Eu não vejo, você vê? Não tem. Então, é escassez mesmo, não é difícil usar a escassez. E um detalhe, utiliza a escassez no começo da negociação. Utiliza no começo da negociação, tá? Que aí não tem erro. Eu já utilizo assim, se eu encaixar isso para você, se eu encontrar uma vaga para você do jeito que você precisa, porque eu vou atrás dessa vaga, então você já tá querendo dizer para entender que não tem essa vaga. Você fecha comigo? Ó, já é uma escassez com um fechamento antecipado e você já faz o fechamento e você já está utilizando a escassez. Cliente que está na hora do fechamento e monta a proposta e fala, vou pensar. Esse caso, você tem que antecipar algo antes. Então, assim, você tem que antecipar. Porque quando você antecipa e fala vou pensar, o vou pensar é só uma dúvida. Que até falei, né, para você hoje cedo, esse vou pensar, na maioria das vezes ele viu ali, achou legal com você, mas ele não vai fechar agora porque ele tem medo de fechar com você e achar uma proposta melhor. Sabe, ele acha uma proposta melhor e aí ele fala, nossa, já fechei ali e achei uma proposta melhor, o que eu faço agora? Então é importante nesse cliente que fala que vai pensar, você fala assim, olha, eu entendo, você tem que pensar, você já vem pensando, há quanto tempo, eu volto com uma outra pergunta, há quanto tempo você já está pensando em trocar o seu veículo ou seu imóvel ou sair do aluguel? Você já tem um tempo que você está pensando. Então, vamos fazer o seguinte, pensa dentro da vaga. E uma coisa eu te garanto, você não vai achar nem um produto melhor que o meu e nem uma consultoria melhor que a minha. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que você quer pensar porque você vai pesquisar, você ainda não pesquisou, você tem medo, ó, se antecipa. Você tem medo de achar algo melhor? Vamos então fazer um combinado? Você fecha aqui comigo agora e como eu te garanto que você não vai achar nada, mas se caso você achar algo melhor, eu te devolvo a parcela. Nisso você está dando segurança para o seu cliente, porque esse vou pensar, gente, o vou pensar, ele gera muita coisa. Ele gera, às vezes, alguma dúvida, alguma insegurança. Então, você trazendo, né, e dando isso para o seu cliente, pode ser que esse vou pensar mude. Então, fala isso. Às vezes ele só quer pensar para ver se realmente ele está fazendo a melhor proposta ali e você dá essa segurança que ele não vai achar uma melhor proposta que você até devolve a parcela para ele, tá? Dificuldade no fechamento na hora de pegar documentação e pagamento. Ju, eu fiquei pensando agora, né, que eu vi que você não mandou o pagamento e o cliente fez tudo, é a mesma coisa. Você conduziu ali, foi muito bem, foi a vendedora. É alguma dúvida? Tá faltando alguma coisinha? Porque, gente, vamos pensar, ó. Quem, em sã consciência, você sai mandando o seu documento para alguém se você não vai fechar, se você não tem interesse?
princípio de Pareto, 80-20. Vai ter 20% que vai mandar e não tá nem aí, mesmo assim não vai fechar e manda documentação. Mas hoje em dia, ninguém fica mandando documentação se não tem interesse em fechar. O que pode ter acontecido no meio do caminho? Ele ter comentado com alguém, nossa, tô vendo um consórcio, aí a pessoa fala, ai, você tá doido, consórcio? Ou ele ainda tá pesquisando e tá esperando o gerente de conta dele, igual um cliente meu falou, eu tô pesquisando, o meu gerente ficou de mandar a proposta e ainda não me mandou. Então, às vezes, ele tá esperando alguma proposta, entende? É a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? Tirar do cliente o que realmente está faltando. Porque se ele já decidiu, ele já mandou os dados dele, o porquê do não do pagamento? Ou é alguma dúvida, ou alguém falou algo para ele do consórcio, ou ele está com medo de fechar com você e ele achar uma proposta melhor e não conseguir voltar. Então, mostra isso para ele. Agora, como que você vai fazer? Amanhã já cedo, gente, liga de outro número e pergunta para ele. Ou, passa para o gestor ligar, entende? Ô fulano, oi João, tudo bem? Você estava vendo aqui, né, com a Juliana, faltou alguma coisa, alguma dúvida? Então, para a gente tirar, porque ninguém, em sã consciência, a gente fica mandando documentação a esmo e para não pagar. O interesse ele tem de comprar. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e isso a gente tem que tirar. Vamos ganhar todas? Não, por isso que você não pode ficar refém de clientes. Mas se o cliente mandou uma documentação, ele falou que ia fazer o pagamento, ele falou da opção Pix ou cartão que você deu, e ele falou Pix, ele já tem a parcela, e o cliente não avançou, pensa, o cara chegou até aqui, mas ele ainda não pagou, alguma coisa tá pegando. E é aí que a gente tem que descobrir o que tá pegando. E de que forma eu vou descobrir? Você vai persistir nesse cliente, você vai persistir numa ligação, pedindo ajuda para o seu gerente, porque você vai ter que extrair dele o que está faltando realmente, porque ninguém fica mandando assim e depois não fecha. Algo está acontecendo e nós temos que ficar esperto nesse algo que está acontecendo, tá bom? É só tentar tirar aí dele. Consegui te ajudar, Ju? Top, agora vou fazer isso, obrigada. Amanhã eu te ajudo, faça isso, porque ninguém manda e depois, ai não, eu não quero mais. Pode acontecer, porque ali na hora ele tá agindo pela emoção porque a gente tá fazendo, mas é isso que você vai falar, olha, eu nem quero que você haja pela emoção, eu quero entender o que realmente tá te impedindo de fazer o pagamento, porque até a documentação você me mandou. Mas, gente, não faça isso por WhatsApp. Mas, Ana, eu tentei de outros números a ligação. Aí você escreve para ele. Escreva, manda um áudio junto e tenta tirar do cliente. Mas primeiro, fica o dia inteiro ligando do mesmo número. Eu duvido. Eu mudo de nome. Se você tenta fazer a ligação para uma pessoa o dia inteiro do mesmo número. Porque hoje, o que está acontecendo? Muitos robozinhos. O robô liga primeiro de um número, depois chama outro número. Agora, você ligando do mesmo número para a pessoa, ligou de manhã, a pessoa não atendeu. Liga 3 vezes de manhã, a pessoa não atendeu. Liga 3 vezes na hora do almoço, a pessoa não atendeu. Liga 3 vezes à tarde, do mesmo número. E 3 vezes do mesmo número à noite, não tem como a pessoa não ter uma curiosidade e não te retornar, gente. Não existe, não tem esse ser humano. Só se ele tá devedor. Porque, do contrário, imagina você recebe 10 vezes em horários diferentes uma ligação do mesmo número, você não ficaria curioso em retornar? Então, faça isso também, já anota essa dica, Safira, tá bom? Faça isso e depois você me conta, tá? Porque se ele mandou, ele quer fechar, mas alguma coisa está impedindo. Ok, pessoal? Muito obrigada, parabéns para quem estava aí afiando o machado. Aproveitem que o mercado de consórcio está mega aquecido. Eu já bati a minha meta da semana. Só essa semana aqui para mim que ficou meio, né? Tá, parece que ficou meio moroso o negócio, mas vai sair. Mas da semana passada, na verdade, eu não bati, eu superei a meta. Então, gravem vocês da última live aí, do que vocês têm que fazer, do que você já atingiu de meta, se ainda não atingiu, corram que o mercado está aquecido. Tem sempre alguém precisando de um crédito muito mais em conta que um financiamento que comprar à vista, ok? Fiquem com Deus, beijos
E até quarta-feira que vem e muitos conteúdos acontecendo aqui dia a dia, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.